Oi galera, tudo de bom? Eu espero que sim. Nemesis aqui outra vez para trazer um novo vídeo pro canal, e como todos já esperavam, o que eu estarei fazendo hoje será refutar as palhaçadas ditas por Oliver Noronha, em seu vídeo, em que ele, entre aspas, refuta o E-Nerd. O vídeo do E-Nerd já tinha grandes defeitos, porém o Oliver quis comprar confusão, e só piorou tudo, espalhando ainda mais desinformação na comunidade. Pois, Oliver aparentemente é fanboy de Dragon Ball e todos os fanboys de Dragon Ball só acreditam no que querem ouvir. É só lembrar do Jiren 5D, mas isso não vem ao caso. O fato é, Oliver só recebeu aquele retorno positivo porque ele é fanboy de Dragon Ball, e vocês acham justo comparar o tamanho das pessoas que assistiram Dragon Ball com o número de pessoas que conhecem bem o Superman e leram as histórias? Pois é, eu também não, é uma diferença absurda. Eu nem sabia da existência desse vídeo, só fui descobrir quando o cientista me deu um baita toque. Por isso, eu agradeço a ele, e me desculpo por não ter mostrado sua foto no vídeo anterior. E esse vídeo também deveria ter a participação especial de Streamex, um cara muito parceiro, que conheço há muito tempo, e que me ajudou muito no início do canal. Porém, ele acabou perdendo o interesse em participar, o que é uma pena, mas também não vou encher o saco dele. Se o cara não quer, também não vou forçar a barra. Eu vou estar pulando todas as partes do Jiren, porque não precisa comentar sobre elas, e vocês estão aqui pra me ver refutar as merdas que ele disse sobre Superman, então é isso que eu vou fazer. Também, como se a imagem do Oliver não pudesse ficar mais ridícula, o cara seriamente acha que Jiren vence Superboy Prime. Todo mundo que é mais inteligente do que uma ameba sabe que o único jeito que Jiren venceria Superboy Prime seria matando ele de tanto rir. Antes de propriamente começar, peço, por favor, compartilhem esse vídeo, porque é muito importante que as pessoas saibam disso, e que Oliver só discute usando favoritismo, e ainda chama a galera do E-Nerd de fanboy. Então, por favor, façam esse vídeo chegar o mais longe que puder, compartilhem com todos que puderem, qualquer grupo que se interessa na cultura nerd, ou pelo menos, em quem vocês sabem que o vídeo do Oliver chegou. É muito sério. Agora sim, sem mais enrolação, vamos começar. Segundo Peter, quando ele lançou esse vídeo aí, respondendo aos fãs por que o Superman Rando do Amanhã poderia vencer o Jiren, ele disse que algumas pessoas sugeriram que o Jiren poderia simplesmente destruir o Sol para que o Superman não tivesse lá a sua fonte de poder, como se o Jiren precisasse destruir a fonte de poder do Superman para ele ter alguma chance. Bem, eu vou dizer pra vocês que ainda que ele soubesse a fonte de poder do Superman, o Sol ele não iria se incomodar nem um pouco com isso, porque o Superman já foi derrotado por personagens bem mais fracos que o Kuririn e sem precisarem destruir Sol para fazer isso. E outra coisa que vocês precisam concordar comigo agora também. Jiren deixou o Goku terminar uma Genkidama de propósito só pra mandar a bola de energia de volta pros cornos do Goku. Então se ele soubesse que a fonte de força do Superman é o Sol, não mudaria nada. Afinal, se meia dúzia de heróis regulares da DC, que até o Gohan sozinho derrotaria, não se importaram com o Sol para neutralizar o Superman, porque o Jiren, que é superior a todos eles juntos, precisaria. Então, não, o Sol não faria a menor diferença no duelo entre Jiren e Superman. E isso aconteceu com o Superman Reino do Amanhã, quando ele foi neutralizado e se arrebentou para se livrar do motim da Sociedade da Justiça. Então, primeira parte, Peter refutado. Eu vou dar um crédito pro Oliver, a primeira leguice que eu vou refutar não vai ser dele, mas vai ser dos fanboys de Dragon Ball na área de comentários do E-Nerd, então ele ainda pode ficar com um pouco de dignidade. A primeira coisa que irei refutar é que destruir o Sol diminuiria a performance de Superman. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Primeiramente, o próprio Superman afirmou que seu corpo é uma bateria, que cada célula do seu corpo hipermetaboliza energia solar. Isso automaticamente refuta várias coisas, porém possuem mais exemplos disso. Durante os Novos 52, Superman conseguiu manter uma parte de seus poderes, mesmo voando sobre um sol vermelho, justamente por ter energia solar de sobra. Em outro caso, nos Novos 52, Superman conseguiu suportar o peso da Terra por 5 dias, sem luz solar. Isso tudo só fez o Super derrubar uma gota de suor, só para ele ter que recarregar o mínimo de energia solar que perdeu nesses 5 dias.
Além de Superman ser uma bateria, absorver energia é algo extremamente comum para o Homem de Aço, então mesmo sem o Sol, ele poderia absorver outras energias. Como por exemplo, quando ele se forçou a ficar poderoso o suficiente para ultrapassar um ser mais poderoso que Michi, estando nem um nanosegundo em cada Sol, dando a ele poder que vai além de um Sol qualquer. Porém, eu acho que esse não é o melhor exemplo, pois eu acho que isso está diretamente ligado à ideia, ou o conceito de Superman. Porém, eu posso usar outros exemplos de absorção de energia. Quando sua vida estava em perigo, e seus instintos de sobrevivência ficavam mais fortes, ele conseguiu absorver energia de tudo ao seu redor. Enquanto ele resistia aos seus bloqueios mentais, seu corpo drenou completamente computadores, celulares, e até seu relógio que deveria durar por anos, foi totalmente drenado. Em outra ocasião, ele foi capaz de drenar o pó mágico de Etrigan. E em um dos momentos que ele exibiu essa habilidade de maneira mais extensa, ele conseguiu derrotar Magedon. Esse é o famoso feito em que Superman drenou energia antissolar o suficiente para destruir metade de uma galáxia, mas é muito mais impressionante do que isso. Além de fazer todo o céu recuar da criação, em busca de uma nova, o que já é muito mais do que multissistema solar. Magedon conseguiu solar Orion sem a mínima dificuldade, porque isso importa. A astroforça de Orion já foi considerada a ira da fonte, o que também é absurdamente acima de multissistema solar. A astroforça também já foi comparada com a energia usada para criar o multiverso, como mostrado na colisão de ataques entre Orion e Darkseid. E Superman derrotou Magedon logo depois de ter tancado uma explosão 4D na cara. Muitos podem tentar refutar, dizendo que Superman estava com medo da explosão, mas ele estava daquele jeito, pois literalmente tinha perdido as esperanças e não tinha nada que pudesse ser feito para impedir Magedon. E a fala do Caçador de Marte da metade de uma galáxia. Pura especulação. Caçador de Marte não tinha como medir o poder de Magedon, então a afirmação da metade de uma galáxia foi a primeira coisa que lhe veio à mente. Então dizer que esse feito de absorção de energia é multissistema solar é completamente desonesto. O último ponto que eu quero tratar nesse é o fato de que, assim como Hulk, quanto mais raiva ele sente, mais forte ele fica. Para entender melhor, basicamente, quanto mais estresse Cal é ausente, mais energia solar ele libera, assim melhorando a performance dele em luta. Então, a performance de Superman ser afetada se o Sol for destruído foi refutado, por conta de Superman ser uma bateria, sua absorção de energia, e o fato que ele pode melhorar sua performance no meio do combate com seu estresse. Nós ainda não vamos para a próxima parte, pois Oliver ainda comenta sobre a Sociedade da Justiça. Sim, a famosa Sociedade Urbana, eu vou mostrar porque eles não são nada fracos, e porque eles não perdem para o Kuririn de jeito nenhum, exceto talvez o Pantera, mas juntos eles não perdem nem ferrando. Gavião Negro já conseguiu bater de frente com Etrigan. Etrigan foi capaz de dar blitz em Superman. Achava que os golpes de Mulher Maravilha o divertiam. E conseguiu sair no braço com Lobo pós-crise, que já solou Superman e Lanternas em outras ocasiões. Conseguiu trocar golpes com Aquaman, e sinceramente, em 2021, se você ainda acha Aquaman fraco, você precisa de ajuda. Em certa ocasião nos Novos 52, Gavião Negro foi perseguido por Supermoça e Caçador de Marte, e não só conseguiu surpreender os dois, como também conseguiu os abater. Já Garrick já conseguiu tirar sangue de Adão Negro com seus socos. Adão Negro que consegue enfrentar Superman e Capitão Marvel juntos, e até já enfrentou a Liga da Justiça algumas vezes. Esse pode ser um outlier, mas Pantera já conseguiu suportar um ataque de Gogo, que é no mínimo nível Superman. Poderosa já conseguiu peitar a Mulher Maravilha algumas vezes, deu uma surra em Capitão Átomo, acreditando que ele era Superman. Apesar do Átomo não ter reagido, ele realmente parecia assustado com ela, então acho que ainda serve. E em certa vez, ela até foi capaz de machucar Déspero, o que é absurdamente impressionante, considerando que ele consegue solar equipes sem dificuldade. Na parte do Alan Scott, não é necessariamente um feito, mas sim, um pedaço de lore, porque o anel dele é muito especial.
O Anel de Alan é um pedaço do Stariart, que é uma entidade do espectro emocional criada pelos Guardiões do Universo, que além dos Guardiões verem como uma ameaça, assim dando a ela um pouco da sua própria energia verde. Ela era feita com toda a magia caótica no universo, e foi selada até ter sido descoberta por Alan Scott. Com o tempo, Alan passaria a ser literalmente parte do Stariart, e até já foi considerado o humano mais poderoso do planeta. O que lhe deu capacidades incríveis, como conseguir amplificar os poderes do Capitão Marvel e drenar poderes de duendes da quinta dimensão. Mas não um personagem com poderes que podem rivalizar com os de uma entidade do espectro emocional é selado pelo Kuririn. Selo Oliver Noronha de aprovação. Vamos refutar a próxima parte. Outra parada, um argumento muito usado pelo Peter. O soco do Superman Reino do Amanhã pode mover planetas porque o cartunista escreveu isso. Volta o cão arrependido. Mas os Saiyajins não poderiam mover planetas com soco, jamais. Por quê? Porque ninguém nunca escreveu isso no mangá. Bem, se formos nos basear por coisas que são faladas ou escritas, então Jiren é superior nos seus socos também. Eu vou provar pra vocês. Jiren é dito ser mais poderoso que os deuses da destruição. Vocês se lembram quando Bills e Champa começaram trocar de socos no planeta do Bills? Os dois universos foram ameaçados de serem destruídos. E se o Jiren é dito ser mais forte que um deus da destruição, o que ele não faria trocando socos fora da dimensão do torneio? A dimensão do torneio, outra coisa que o Peter não falou também, foi preparada para aquelas lutas da escala do Goku e Jiren lá, tá? Porque se acontecesse na Terra, em Júpiter, em Marte ou em qualquer outro lugar, os planetas seriam esfarelados por causa da pressão dos golpes dele. O Daishinkan, sabendo que a trocação de personagens daquele nível poderia ameaçar a extinção de mundos ou de sistemas solares ou talvez até mesmo do universo inteiro no meio dos duelos, eles prepararam uma dimensão para aguentar a pressão dos ataques desses caras. Isso é falado no anime. Por que o Peter não falou isso pra vocês? Porque se não tivesse acontecendo aquela luta numa dimensão preparada, a luta do Goku com instinto superior completo versus Jiren full power iria devastar toda a realidade ao redor deles. Não seria só o planeta, não. Seria tudo. E vocês podem ver no duelo do Vegeta versus Toppo também a destruição que foi causada. Goku versus Trunks, quando lutaram na Corporação Cápsula, que a Bulma teve que fazer uma cúpula em volta deles porque o tempo fechou, a Terra começou a tremer, a natureza começou a reagir de forma como se o mundo fosse colapsar. O soco dos caras causavam reações físicas que ameaçavam o planeta inteiro. E isso é mostrado no anime. Aí ele vem com esse papo de que o soco do Superman Reino do Amanhã poderia mover planetas. Ok. Mas pessoal, cartunistas normalmente ilustram reações físicas quando o ataque dessa escala ocorre, vidros se quebram, cidades são devastadas. Por que então tal soco do Superman Reino do Amanhã que poderia mover planetas não espantou nem um passarinho, só machucou a boca do garoto que levou a pancada e saiu um pouquinho de sangue? Cara, não saiu nenhum dente, a cara dele nem deformou. Soco dessa escala que poderia mover planetas não era pra arrancar a cabeça dele não? Poderia mover planetas. Tem HQs que falam que a contraparte do mal do Odin só de ser manifesta poderia devastar universos inteiros, mas quando ele se manifesta não devasta universo nenhum. E quando você usa isso de argumento com o cara da DC, ele fala, isso é força de expressão do cartunista. O fã da DC fala que quando outros personagens têm essa manifestação de poder, é força de expressão, mas quando vem do Superman é realidade. É sempre assim, bicho. Quando você vai discutir com um fã de DC, qualquer coisa que o cartunista da DC fala vale como realidade. Mas se vem da Marvel, se vem de Dragon Ball, qualquer outra coisa, foi só uma fala da boca pra fora pra ilustrar a cena. Tá, valeu. Ok, senta lá, Cláudia. Então, se o soco do Superman no Reino do Amanhã, meu irmão, que tem o poder de mover planetas, segundo o cartunista nessa parte aqui tá dizendo, só se for um planeta menor do que o planeta do Senhor Kaiô. Porque, cara, não dá. Aquele soco do Superman no Reino do Amanhã não poderia mexer em nenhum bairro. Porque se a força dele fosse tão alta assim, ele não seria amontoado por heróis regulares e levaria tanto sufoco pra se livrar deles. E aquele soco desferido, tal que move planetas, deveria ter no mínimo ensurdecido a cidade inteira. Deveria ter gerado ondas de choque, prejuízos urbanos e até reações físicas que fechariam o tempo, como os socos do All Might, por exemplo. Porque socos concentrados, os cartunistas sempre ilustram que acontece alguma coisa no redor. Mas não precisa fazer animação pra falar que o soco é forte, é só falar. Então, problema resolvido. Se o Superman Reino do Amanhã move planetas com soco, o Jiren devasta sistemas solares inteiros se quiser. Mas nunca foi mostrado isso. Então me mostrem que o Superman Reino do Amanhã move planetas com soco. Onde que ele moveu planetas? Foi falado, não foi mostrado. Então se a gente pode se basear
basear por teorias, por coisas que foram faladas, foi falado no anime que deuses da destruição destroem planetas quando entram em combate. Então isso significa que os socos do Jiren, se forem desferidos no planeta, não vão mover planetas, vão esfarelar planetas. O soco do Superman Reino do Amanhã pode mover planetas, porque o cartunista disse. Mas se a gente se baseia nisso, então podemos dizer que os socos do Jiren esfarelam planetas, porque temos também as palavras dos anjos e do Daishinkan, que precisou fazer uma dimensão inteira para suportar os ataques do Goku e Jiren. Só para receber esse tipo de duelo, também os anjos Whis e sua irmã afirmaram que quando dois seres com níveis de poderes dos deuses da destruição se chocam, é para ameaçar universos inteiros. Então, qual soco é mais pesado? Do Jiren, do Goku Instinto Superior completo ou do Superman Reino do Amanhã? Fica ridícula essa comparação, né? Primeiramente, vou refutar que ele assume que Superboy poderia morrer para um ataque planetário. Superboy, certa vez já conseguiu lutar com Orion, que geralmente pode peitar Superman. Superboy já conseguiu tirar sangue de Superboy Prime, o mesmo Superboy que achava que os socos de Adão Negro faziam cócegas, solou vários lanternas, e estava dominando os jovens Titãs, Patrulha do Destino e Sociedade da Justiça tão feio, que foi preciso a família Flash mandar ele pro passado, e ainda assim, só a Torre Monitora, que iria reiniciar o multiverso, conseguiu matar Superboy. Até Superboy ter dominado totalmente Prime na sua segunda luta. Mas de novo, estamos falando do mesmo cara que acha que perder para os jovens Titãs é um antifeito absurdo, que automaticamente anula tudo que Superboy Prime fez, que colocaria Jiren para mamar. Superboy até conseguiu suportar uma surra de Apocalipse muito melhor do que Supermoça e Superman Cyborg, sendo que Superman Cyborg se escala com Mongu, que já solou Superman e Al Jordan em várias ocasiões. Então, precisaria de muito mais do que um simples ataque planetário para matar Superboy. A parte da Sociedade da Justiça não vou me incomodar, porque já refutei. Quanto à parte da área de efeito, ele tem parte da razão. A área de efeito foi algo recorrente desde sempre, como as garras de Wolverine não poderem destruir nenhuma parede, mas conseguirem cortar os tipos do Thor e Hulk, e até correntes que conseguiam prender Hércules. Outro exemplo, foi o ataque de Kefla poder destruir um universo, mas ter causado danos mínimos na arena. E um exemplo da DC, para não me chamarem de hipócrita, a visão de calor de Superman ter a potência de supernovas em miniatura. Então, como eu disse, a área de efeito é algo que sempre existiu. Não confundam área de efeito com potência de ataque. Potência de ataque é conseguir gerar uma destruição com sua força total, já a área de efeito é concentrar toda a sua força no único ataque, para evitar causar o mínimo de efeitos colaterais no cenário. Outro exemplo disso foi quando os Thors Eric Masterson e Dark Thor se colidiram, e era dito que seus ataques geravam energia que rivalizava com o Big Bang. Então, como uma colisão universal plus, possivelmente Raig Perversal só conseguiu destruir janelas. Vai me dizer que a Almighty é mais forte que Thor Eric Masterson? Apesar de só ter uma fração do poder do Thor verdadeiro, a Almighty ainda apanha muito. Outros exemplos. Thanos das antigas, ficar todo fodido com um ataque de Galactus, sendo que os socos desse Thanos raiz causavam mais danos em personagens arautos do que estrelas explodindo, e ele não tinha problemas, tancando ataques de personagens que poderiam destruir galáxias. E o ataque de Galactus não ter feito nenhuma cratera no chão, então mais um exemplo de área de efeito. E mais um exemplo da DC, para não me chamarem de hipócrita, Darkseid e Anti-Monitor. Dois personagens casualmente ou terversal, não destruíram nenhum prédio na luta deles, sendo que nessa mesma história, o confronto de ambos ameaçava a realidade. Então, negar área de efeito é aceitar que a Almighty é mais forte que Thanos clássico, Anti-Monitor e Darkseid. Então, essa parte também foi refutada. Agora, nesse ponto do vídeo, cara, o Peter já mostrou seu nível de fanboyismo que ficou bem claro e só não viu quem não conhece os quadrinhos da DC. Peter disse que o Superman padrão move planetas. Qualquer versão do Superman tem força para tracionar grandes astros. Ele disse que esse é o padrão. Ele está incluindo todas as versões do Superman de quadrinhos e animações e filmes. Ele disse que o padrão Superman é mover planetas. Cara, só acredita nisso quem nunca leu um quadrinho do Superman na vida, nem da Liga da Justiça, nem da DC. Quem nunca leu vai acreditar no que ele
falou, mas no meu caso, quem já leu sabem que não é assim. Na verdade, está muito longe de ser disso. Já teve HQ que ele precisou da ajuda da Liga da Justiça inteira para mover um planeta. Na animação da Liga da Justiça, ele não aguentou nem o peso do globo do planeta diário quando foi arremessado pelo Darkseid. Superman, na fase de John Byrne, apanhou até mesmo para uma vampira de 5ª categoria e macacos radioativos. Ele teve de ser salvo pelo Batman. Teve acontecimentos ridículos do Superman nos quadrinhos nos anos 70, 80 e 90. Ele foi nocauteado brutalmente pelo Muhammad Ali das HQs. Ele foi nocauteado por uma criança com um raio de prótons. E isso eu tô falando do Superman Era de Prata. Um dos Supermans mais modernos aí tomou porrada do Coringa, já foi derrotado e capturado por um guerreiro indígena, dentre outras coisas absurdas. Pergunto pra vocês agora, como um cara que por padrão move planetas deveria passar por essas coisas? Um cara desse não deveria sentir nenhuma explosão nuclear, mas o cara é nocauteado por personagens desse nível, cara. Como eu já disse, só engana quem nunca leu HQ, né? Vou melhorar a pergunta agora. Vocês imaginam qualquer um desses personagens aí batendo no Jiren? Ah, mas o Superman Reino do Amanhã é mais forte que o padrão. Ok, mas teve personagens da Era de Prata que foram derrotados dessa forma ridícula que eu falei pra vocês. E o Era de Prata, muito mais poderoso do que o Superman Reino do Amanhã, ok? Vai falar que não é agora, que o Superman Era de Prata é mais fraco que o Reino do Amanhã. Ah, só falta isso, né? Mas se você quer falar que o Superman Reino do Amanhã tem feitos tão extraordinários assim, que ele é tão poderoso, então me diga, o que ele fez de tão poderoso? De escala global, de escala universal, de escala dimensional? Porque tudo isso Goku e Jiren fizeram. O Goku, só de se transformar, abriu uma fenda dimensional nos pés dele. Onde que o Superman Reino do Amanhã fez algo próximo disso? Agora chegamos na parte preferida de muita gente, provavelmente onde Oliver mais falou besteira. Primeiramente, o padrão deveria ser considerado as versões das realidades principais do Superman, ou seja, Era de Ouro, Era de Prata, Pós-Crise, Novos 52 e Renascimento. Ir além disso é balela, e foge totalmente da proposta dos Supermans das realidades principais. Isso porque os Supermans das animações não têm absolutamente nada a ver com os Supermans das realidades principais. Um lugar seguro para colocar os Supermans das realidades principais é numa escala universal. Mais uma vez, os Supermans das animações não têm absolutamente nada a ver com os Supermans das realidades principais. Superman, junto com Ultraman, destruíram os Destroyers de Mandrake, que podem esterilizar universos. Superman, junto com Apocalipse, solaram múltiplas sondas Imperiex, sendo que uma única sonda já dava sufoco para membros da Liga da Justiça, que tem seus próprios feitos, e essas sondas carregam porções do Big Bang junto consigo. Superman já enfrentou Darkseid várias vezes, que já destruiu e consumiu universos inúmeras vezes. Além de simplesmente remover um de seus avatares, Darkseid colapsou uma linha do tempo inteira. Se escala com Orion, que tancou a bomba do Oblivion, que poderia destruir o universo. Fez Mordru da Era de Prata cuspir um dente, sendo que Mordru tinha poder para juntar universos. E Superman se escala com Starbreaker, que matou alguém que segurava o universo, além do Starbreaker ser uma criatura que se alimenta de energia cinética e já devorou galáxias inteiras. Mas o que o torna realmente impressionante é que ele antecede a criação, potencialmente aumentando consideravelmente sua tier. Agora vamos refutar os antifeitos de Superman. Essa parte não teve explicação. Oliver usou todo o seu favoritismo com Dragon Ball para pensar nessa parte. Não é possível. O feito de Superman puxando o planeta com Caçador de Marte e Mulher Maravilha não importa, pois ele estava enfraquecido e força de golpe não se iguala à força de levantamento. Não sei por que ainda acham isso relevante. Contra a vampira, ela usava energia sobrenatural, ou magia, algo que Superman normalmente é vulnerável. Contra Muhammad, eles haviam combinado tudo, era pra Superman perder a luta propositalmente. Contra o garoto com arma de prótons, Superman tinha transferido sua super força para ele recentemente. Contra o Coringa, o rei palhaço do crime tinha 99% dos poderes de Sr. Mxtok. Contra os indígenas, eles haviam usado magia para remover os poderes do Super. E contra o Capitão Incrível, ele não era um garoto, e sim um androide do século 27.
Então, esses não são antifeitos. Oliver não fez nada além de tirar os quadrinhos de contexto. Ele perceberia, se pelo menos lesse e deixasse de mentir, dizendo que leu, ou só ter dado uma folhada no máximo. A próxima parte é curiosa. Ele coloca a Superman Era de Prata nesse pedestal, e com razão, já que ele fez coisas insanas, como fechar tubos de explosão com as mãos, enfrentar seres enviados pelo monitor, e que ameaçavam múltiplas realidades, se escalava com Supermoça, que conseguia converter quantidades absurdas de energia de um universo vivo, e que poderia destruir máquinas, que podem destruir sistemas solares. E curiosamente, ele age como se os Supermans das realidades principais nunca tivessem se encontrado e se enfrentado, por isso que eu disse que os Supermans das realidades principais são universais tranquilamente. Então, Superman pós-crise se escala com Superman Era de Prata, que é colocado num pedestal pelo Oliver. E Superman Reino do Amanhã bulinou Superman pós-crise sem dificuldade. E já que ele falou sobre o que Superman Reino do Amanhã fez de tão especial, bom, eu particularmente não concordo 100% com esse escalamento, mas já que Oliver fez um caso tão forte desse Superman não passar de planetário, e ele quer tanto saber o que esse Superman tem de tão especial, vou dar o que ele quer. Superman Reino do Amanhã foi capaz de suportar, não um, não dois, mas 3 ataques de Magog. E o que esse sujeito tem de tão especial? Magog tancou um projetor de zona fantasma sem problemas, e tudo o que fez foi arrancar a pele do braço dele, mas ele não se sentiu nada incomodado. Conseguiu destruir os construtos de Alan Scott, amplificado com a magia de Nabu. Solou o Homem Infinito, que é capaz de matar novos deuses casualmente. Deixou um oco no Sr. Mxistok. Conseguiu danificar o próprio hipertempo com suas rajadas. E passivamente, seu cajado é imensamente poderoso, pois é empoderado pelos Guardiões do Universo, Pai Celestial, Zeus, Vingador Fantasma e o Mago Shazam. Então, Superman ter suportado 3 ataques desse sujeito não é pouca coisa. Oliver foi refutado novamente. Outra coisa que vocês precisam saber, Peter falou muito da velocidade de voo do Superman Reino da Manhã, que vai de Nova York a Metrópolis antes de completar uma frase, certo? No mangá, o Jiren mostra ser muito mais rápido que a nave espacial do Universo 11, que claramente tinha velocidade suficiente para distorcer o espaço ao voar, e cruzar dimensões em velocidades milhares de vezes a da luz. Algo bastante comum, já que mesmo uma nave consideravelmente normal dos Namekusendins conseguiu ir da Terra até Júpiter em apenas 4 segundos, a mesma nave que foi até Namekusei em 34 dias. Enquanto que a nave dos Saiyajins demorou apenas 6 dias. Porém, temos também as naves espaciais como a do Freeza, que já cruzou galáxias de centenas de milhares de anos-luz em segundos. E se formos falar do Universo 11, é óbvio que em questão de tecnologia, o 11 está acima dos demais. Ou seja, Jiren é superior à nave do Universo 11, que é superior à nave do Freeza, que é superior à nave Saiyajin, que é superior à nave dos Namekusendins. Aí você pensa, se o Jiren voa mais rápido de um planeta a outro que uma nave do Universo 11, que é superior a todas as outras naves do Universo Dragon Ball, ainda que o Superman possa voar de uma cidade a outra antes de completar uma frase, o Jiren conseguiria atravessar mundos no sistema solar antes de terminar uma palavra. A superioridade de voo dele é estupidamente incontestável se comparado ao Superman Reino do Amanhã. E o Peter leu os mangás de DBS. Por que ele não falou essas coisas? Sabe por que ele jamais iria falar essas coisas? Porque se ele falasse, ele sabia que até mesmo um fã do Superman iria concordar que a velocidade de voo do Jiren é tão superior do Superman Reino do Amanhã que seria ridículo discutir isso. O Superman foi de uma cidade a outra antes de completar uma frase. O Jiren poderia fazer isso várias vezes antes de completar uma palavra. E o Superman não iria ver nada. A próxima parte não tem nada demais, apenas Oliver menosprezando a velocidade de Superman. Veja bem, Superman Reino do Amanhã não teve problema algum bulinando Superman pós-crise, que já demonstrou grandes feitos de velocidade. Superman casualmente consegue reagir em atossegundos, que é ver a velocidade da luz em câmera lenta. Voou de Vega até a Terra em minutos. Foi da Terra até Saturno em 4 minutos. Foi da Terra até Oa enquanto enfrentava Superboy Prime. Se escala com Mulher Maravilha, que conseguia bloquear os estilhaços divinos espalhados pelo Big Bang. Se escala massivamente acima de Lanternas Verdes, que casualmente atravessam o universo DC.
Esses são feitos de velocidade massivamente superiores à da luz até velocidade infinita, pois existem números bem consistentes de afirmações que sugerem que o universo é infinito em tamanho. Se formos mais além, Superman chega até velocidade imensurável. Superman conseguiu atravessar as barreiras do espaço-tempo contra sua morte. Conseguiu entrar em hiperespaço, uma dimensão além do espaço-tempo. E para quem for chorar, dizendo que isso é só velocidade de viagem, Superman já reagiu ao Flash Reverso, que consegue se mover através de dimensões temporais e consegue correr até o século 25. Superman até já reagiu a Barry Vale viajando no tempo. Tenham em mente que Superman Reino do Amanhã nem estava tentando contra Superman pós-crise. Então, quem é mais veloz entre Superman Reino do Amanhã e Jiren cabe a vocês. Outra coisa que o Peter fala no vídeo que eu não acredito muito que mandaram essa pergunta. Ele botou mais pra ilustrar, pra tentar deixar o Superman como mais brabão no vídeo, entendeu? Ah, vocês usaram uma versão mais forte do Superman pra bater no Jiren. Poxa, por favor, cara, quem quer mandar essa pergunta? Foi um fã da DC, então, né? Se quisessem usar uma versão realmente forte do Superman, usariam algumas da Era de Prata ou então a Armadura Cósmica. Superman Reino do Amanhã nem está no nível do Goku, Vegeta e Jiren, cara. Eu, sinceramente, colocaria o Gohan Super Saiyajin 2 contra ele, porque se o Superman Reino do Amanhã levou sufoco pra Sociedade da Justiça, ele não saberia lidar contra um guerreiro Saiyajin, ele teria muita dificuldade num duelo, porque o Superman, todo mundo sabe que ele não sabe lutar, ele não tem técnica de luta, ele não é um artista marcial, ele bate nos outros. Já os guerreiros Z são artistas marciais que treinam todos os tipos de técnicas de combate, corpo a corpo, a distância, contato, passam a vida inteira treinando. O Superman, na vida real, é um jornalista super forte, um homem comum quando não está na forma herói. Eles têm muito mais familiaridade com o combate na velocidade do que qualquer personagem da Marvel ou da DC, e ainda aplicam golpes com força devastadora, e vários num curto período de tempo. Até pra acertar o Gohan Super Saiyajin 2 ele teria dificuldade, mesmo com a velocidade. Por quê? Porque o Gohan também é super veloz e lutou contra o Dispo, que segundo o Peter é mais veloz do que o Jiren. É claro que se o Gohan lutou contra o Dispo na trocação, a velocidade dele está no nível da do Dispo, meu irmão. E se ele tá no nível do Dispo, os dois estão abaixo do Jiren, do Goku instinto superior completo. E se o Gohan luta de igual para igual com o Dispo, é claro que ele vai conseguir deitar o Superman Reino do Amanhã, porque ele é um artista marcial. O Superman pode ser rápido também? Pode, mas como é que ele vai lutar contra um cara que sabe lutar, que já tá no sangue dele o combate corpo a corpo? O Superman Reino do Amanhã não está no nível do Goku, nem do Jiren, nem do Vegeta, nem do Freeza. Tá bem abaixo disso, meu irmão. Você subiu muito o nível do Superman Reino do Amanhã. Eu sei que você gosta dos personagens da DC, mas você pegou muito pesado só pra dizer que ele bateria de frente com o Jiren, mas não dá, cara. Eu conheço as HQs, eu conheço os personagens de Dragon Ball também. Ele tá muito abaixo. Porra, fanboys de Dragon Ball, esse é o homem de vocês. Um cara que acha que colocar Superman armadura cósmica contra Jiren seria uma luta justa. No início de Superman Beyond, Superman recebeu um upgrade que o permitia compreender coisas que fariam o verso de Dragon Ball parecer uma bactéria em comparação. Nem vou comentar nada sobre Sociedade da Justiça, porque já fiz isso. Beleza? Na parte em que Oliver disse que Superman não sabe lutar, ele falou pouco, mas falou bosta. Superman aprendeu pontos de pressão com Batman. Já usou pontos de pressão contra Ultraman, o rival no departamento físico. Lutou em Asgard durante anos. Derrotou vários bandidos sem poderes. Usou artes marciais para derrotar pessoas com os mesmos poderes. Já treinou com Batman e Mulher Maravilha. Já treinou com Conquistador Intergaláctico, Mongul. Já aprendeu Turquoise Hao e Turquoise Vo, que é basicamente o instinto superior dos kryptonianos. Então, dizer que Superman teria dificuldade contra um tolete de merda como Gohan é pra matar o cara de rir.
Outra coisa que o Peter falou, cara, isso foi uma das piores coisas que eu vi. O poder do Jiren se esgota muito rápido. Pô, isso foi maldade ou não foi, bicho? Os caras estavam lutando pela vida, eles tinham 48 pra salvarem seus universos. E o Peter diz que o poder do cara se esgotou em 48 minutos. Mas enfim, o Jiren levou o universo dele nas costas no torneio, ainda enfrentou todo o universo do Goku sozinho no final. Com os mais fortes, ele pegou os mais casca-grossas e conseguiu deitar todos eles. Superman Reino do Amanhã nem sequer deu conta da Sociedade da Justiça, teve que fugir, ainda quando conseguiu fugir tava todo ferrado, todo rasgado. E o Jiren não se esgotou à toa, como o Peter falou. Ele enfrentou 3 investidas do Goku com instinto superior. O Peter fala como se o Goku com instinto superior completo fosse um lixo, como se fosse um Jimmy do planeta diário. Cara, o anime inteiro criou uma suspense até chegar nessa transformação. É claro que o Goku seria o pior oponente para todos ali. Ele poderia lutar até contra deuses da destruição em nível simultâneo. E o Peter trata isso como se fosse lixo. Ah, Superman já lutou com força máxima por dias em algumas HQs e não se cansou. Mas ele não fala que essas versões era a versão da Era de Prata, próximos ali dos quadrinhos onde o garoto nerd derrota o Superman com uma geringonça facilmente. E na Era de Prata aconteceram várias bizarrices nas HQs, tanto para exagero como para derrotas ridículas. O Superman poderia ser muito poderoso de arrastar planetas e ficar vários dias lutando, como poderia ser nocauteado por um Muhammad Ali, ou então um garoto, um nerd qualquer. Aconteciam essas coisas malucas, não tinha um nível de poder definido. Mas isso o Peter não fala, né? E por que o Jiren e o Goku Instinto Superior se esgotaram em 48 minutos? É claro que isso ia acontecer porque era a vida deles que estava em jogo. Eles deram tudo que tinham pra não serem apagados. Deram um torneio de vida ou morte. Então não fazia sentido poupar energia. Eles foram além de tudo que tinham. Forçaram a barra pra se manterem vivos. O Jiren poderia lutar por dias, meses, anos contra alguém sem se cansar. Mas no caso do torneio, ele teve que romper todas as barreiras e dar tudo que ele tinha, porque ele sabia que se perdesse iria morrer. Mas isso o Peter não vai falar também, né? E eu já vi situações de vida ou morte do Superman que o Superman não aguentou lutar nem 5 minutos, foi derrotado e teve de ser salvo pelo Batman, pela Mulher Maravilha ou até mesmo pela Mulher Gavião. E aí? E foram os outros membros da Liga que salvaram a pele de todo mundo. Ele só fala das qualidades, mas ele não fala das falhas do Superman também não. Mas reparem que o vídeo inteiro ele fala das falhas do Jiren. E ainda vem dizer que não foi um vídeo preparado pra derrotar o Jiren, não. Ah, e vocês repararam na camisa que o Peter usou nesse vídeo também? Refutado. Porra, Oliver, se tu ama tanto assim o Jiren, por que não vai pra cama e tem filhos com ele de uma vez? Tudo bem, eu não vou te zoar. Eu me recuso a falar de novo sobre a Sociedade da Justiça, e a refutar o que eu refutei antes. Algo que o Oliver falha em notar é que mesmo que Jiren estivesse enfrentando os mais fortes do Universo 7, eles ainda eram absurdamente mais fracos que ele. A única exceção foi quando o Android 17 o pegou desprevenido, mas isso está diretamente ligado ao controle de Ki, e nenhum deles realmente poderia ferir Jiren no mano a mano, porque a diferença de forças era grande assim. E apenas contra Goku com instinto superior foi que Jiren realmente se sentiu pressionado. Então contra Goku, VGT-17, não era porque ele tinha estamina absurda, mas sim porque eles realmente não conseguiam pressionar ele. E Oliver ainda ignora totalmente os feitos de estamina de Superman, usando a desculpa dos antifeitos. Ter lutado em Valhalla por 1000 anos. Suportar tortura por 300 anos. Aguentar a pressão da Terra por 5 dias. E voar sem descanso pelo universo por 2 meses. Ele nem se deu ao trabalho de mostrar scans do Superman, ficando todo fodido depois de lutar por 5 minutos e precisar ser salvo. Talvez porque sabia que não iria colar e teriam mais evidências que ele só dá uma folhada nos quadrinhos no máximo, ou porque sabia que a maioria das vezes que isso acontecia, era quando o Superman ainda era um novato com seus poderes. E não, nesses exemplos não foi Superman da Era de Prata, e mesmo se fosse, seria irrelevante, pois os poderes dos kryptonianos dependem puramente de seu estado mental. Eles podem forçar seus corpos a ficarem mais fracos ou mais fortes. Até em um incidente com Pirata Psíquico, ele afirma que Superman tinha imensos poderes psionicos, mas não fazia a mínima ideia de como usar. Superman nem sabia que tinha esses poderes. Isso sobre Superman ainda ter muito o que aprender sobre o que ele realmente pode fazer foi algo estabelecido desde sempre, então essa desculpa da versão alternativa não cola. Não importa se Superman é de uma terra alternativa ou não.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa refutação, deu muito, só fui editar no final de uma semana que já tinha estudado bastante e vou deixar o final de semana para descansar, então espero mesmo que tenha gostado. No final do vídeo, Oliver só fica de palhaçada e dizendo que se o Einert forçasse ainda mais a barra depois do vídeo dele ficaria ridículo, mesmo depois de fazer um vídeo um ano depois de quando o assunto esteve em alta. Bom, isso não interessa agora, apenas que todas as palhaçadas ditas por Oliver foram refutadas, e todos os fanboys de Dragon Ball que virão pro meu vídeo vão sofrer o mesmo destino. Avaliem, compartilhem e se inscrevam no canal, pois isso estará me ajudando de uma maneira que vocês não têm noção. Fiquem com Deus, tudo de melhor sempre e até a próxima.